a nós, ok? O tema da aula de hoje é o tema geral do curso, o fim da tirania do amanhã. Uma abordagem bíblica para desarmar a ansiedade na raiz e reordenar os afetos do seu coração, ok? A ideia é te ajudar a entender o que acontece no seu coração quando ele é inserido na dinâmica da ansiedade, ok? Muito bem. A título de introdução, eu queria apresentar para vocês uma nota que eu acho interessante a gente pensar sobre isto. A ansiedade, o que é que ela é? Ela é um sussurro incessante de um ditador implacável chamado amanhã, que invade o seu dia de hoje exigindo tributos altíssimos. A ideia que eu quero apresentar para você é que a ansiedade é essa preocupação excessiva que você tem na sua vida com o amanhã, com aquilo que pode acontecer amanhã, com aquilo que pode acontecer daqui a 2, 3, 10 minutos, daqui a 24 horas, daqui a 48 horas, esse fardo de carregar o mundo nos ombros, que você carrega como se tivesse atributos divinos, como se você pudesse resolver o problema do amanhã. Lembro-me que na década de 90 tinha um seriado que eu gostava muito de assistir, chamado Edição de Amanhã. Um gato, ele vinha, trazia um jornal para um detetive, para alguém, e essa pessoa ela lia as notícias, só que as notícias seriam do dia seguinte. E ela lutava para que as notícias fossem modificadas, porque ela tinha informação privilegiada antecipadamente. Assim somos nós queremos ter a informação do amanhã antecipadamente. Mas lembre-se, o amanhã pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então seu coração precisa se centralizar exatamente nisso. Dito isso, o que é a tirania do amanhã? Você já reparou que a ansiedade ela nunca se alimenta do presente? Não é do agora, não é de já, não é deste momento. Né? Se você isolar as frações de segundo do agora, você perceberá que o presente costuma ser um território seguro para a sua vida. No entanto, a sua mente ela insiste em habitar e simular questões futuras. Né? Ela decide habitar em simulações futuras. Nós gastamos nossa saúde física, a nossa energia emocional e o nosso tempo precioso tentando resolver as equações e problemas de um dia que simplesmente ainda não existe. Esse dia não apareceu, não surgiu, não está na nossa nota do nosso calendário, não está na nossa agenda agora. Então, nós pensamos nos problemas do amanhã e esquecemos de viver o hoje. Isso é um ponto muito interessante. A ansiedade, ela rouba de nós toda a energia que deveria ser gasta agora para ser gasta para o amanhã. E este ato de gastar essa energia faz com que nós vivamos hoje cansados. Então, duas perspectivas de cura sobre essa questão. A primeira, a perspectiva de cura para a ansiedade, é a perspectiva de abordagem secular. Ela trata da ansiedade como um incêndio. Ela foca exclusivamente nos sintomas periféricos, propondo gerenciamentos estratégicos de uma rotina, afirmações mentais e técnicas superficiais de respiração, são frágeis no auge da própria crise. Quando você está em crise, você tenta fazer todas as etapas e não funciona. E a razão disso é porque essa abordagem é uma abordagem meramente humanista, secular. Há o seu lugar, há o seu propósito para ela, mas não é a abordagem que nós vamos discutir aqui neste curso. O aconselhamento bíblico é a porta que nós queremos oferecer para você que é cristão. Veja, aqui o aconselhamento bíblico, ele trata da ansiedade como o alarme da fumaça. Abre o capô da existência humana e vai direto ao motor que move tudo. Qual é o motor? O coração. Entendendo, no caso, o sintoma como um reflexo de nossas dinâmicas de adoração e de controle. É o que nós adoramos, é o que nós desejamos e o que nós queremos controlar. Está tudo dentro do nosso coração. Jesus Cristo disse uma certa feita de que da onde procedem as más maquinações, os adultérios, os furtos, a idolatria, a avareza, da onde? Do coração do homem. E a única maneira de lidar com isso é com o aconselhamento bíblico.
centralizado na Escritura, na santa palavra de Deus. É desta maneira que nós devemos lidar com o problema da ansiedade, biblicamente falando. Ok? O coração deve ser visto como o centro. O coração ele é a sede de sentimentos, não é a sede de sentimentos românticos. Ele é o trono da adoração. Biblicamente falando, o coração é o centro de controle de toda a nossa vida, onde os relacionamentos, as nossas crenças mais profundas e de onde procedem as nossas ações e respostas existenciais à vida humana. Acima de tudo, disse o sábio, o que se deve preservar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, disse Salomão em Provérbios 4, 23. Agora, aqui eu preciso trabalhar este ponto. Os desejos que viram ídolos. Desejos legítimos. Você tem desejos legítimos. As necessidades são criadas por Deus. Desejar o sustento da própria família, a cura de uma enfermidade, a proteção de quem nós amamos, ou até estabilidade profissional e financeira são anseios bons e naturais de criaturas limitadas. Nós temos esses desejos porque eles são legítimos, eles são bons, são reais, são verdadeiros. Mas existe outro contraponto, que é as exigências absolutas, são as exigências absolutas. A mutação do coração ansioso acontece. A ansiedade crônica, por assim dizer, ela se instala quando transformamos os desejos legítimos bons em deuses funcionais para a nossa vida. Preciso que as coisas saiam exatamente do meu jeito, senão eu estarei perdido. É isso que sussurra no seu ouvido, é isso que se alimenta o seu coração. E é exatamente essa perspectiva que provoca o drama da ansiedade da alma humana. Porque Jesus disse isso de maneira muito interessante. Ele disse assim, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus 6, 21. Nós ficamos ansiosos porque tememos perder aquilo que o nosso coração elegeu como refúgio definitivo de felicidade e de segurança. Perdemos e não queremos perder o nosso ídolo que nós criamos, que nós almejamos, que nós desejamos seguir. Né? Isso é interessante. Então, qual é o diagnóstico que eu devo fazer? Eu devo fazer um autoexame para saber exatamente como está o nível do meu compromisso com a ansiedade. Primeiro, eu preciso olhar a sua teologia, ela é colocada à prova. Veja, a ansiedade, ela expõe o que realmente nós cremos a respeito de Deus, e quando o sofrimento aperta as circunstâncias, ela foge do nosso controle como foi planejado. Então, como nós planejamos o controle, como nós planejamos o nosso dia do amanhã, se sai algo fora disso, nós já entramos em sofrimento. A segunda questão é a ilusão de controle e de orgulho que nós temos. Ao nos depararmos, nós tentamos usurpar os atributos divinos. Nós queremos ser oniscientes para saber o amanhã. Nós queremos ser onipotentes para ditar o resultado destas coisas que pensamos amanhã. Né? Então, os atributos de Deus, eles são sequestrados na nossa ansiedade, porque nós achamos que podemos ter o controle da vida, que nós possamos ter o controle do amanhã, nós possamos ter o controle de tudo que nos cerca. Mas veja, há posturas dos órfãos espirituais agora. Nós vivemos, nesse sentido, sob a tirania do amanhã. E viver sob a tirania do amanhã é esquecer na prática o que temos um Pai Celestial infinitamente zeloso e soberano governando o universo. O Senhor Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6. Ele disse, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Aprenda uma coisa, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. E aí a solução que ele oferece a nós é dobrar o joelho e falar com o Papai do Céu.
E Papai do Céu, ele vai ouvir as nossas orações e vai atender conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí a gente precisa sondar o coração. Eu preciso fazer uma sondagem no meu coração. Sempre que a onda da ansiedade atinge você, pare e faça 3 perguntas espirituais. Primeiro, o que eu temo perder agora? Identifique se é a reputação, identifique se é o conforto, procure saber se é o controle ou a aprovação de pessoas. Segundo, o que estou exigindo das circunstâncias? Perceba qual é a exigência que você está impondo para se manter em paz. Quais são as exigências que você quer? Que você exige, que você pede para que as circunstâncias girem em torno e a favor de você. E a terceira pergunta é: estou agindo como um órfão? Avalie se você está assumindo o fardo de sustentar o mundo nas suas próprias costas, deixando de orar e conversar com o Papai do Céu. Ele é o seu pai, ele sabe que você precisa. Pare de ser órfão por causa da ansiedade. Aprenda que o amanhã pertence a ele. O fim da tirania do amanhã acontece quando o coração capitula, quando você abre as mãos e quando você decide renunciar ao trono de sua própria vida, entregando ela a Cristo, ao Senhor da sua história, ao Senhor da sua vida, ao Senhor do seu dia. E aceita o papel de filho dependente. Você é um filho dependente. O dia de hoje é o lugar onde você foi chamado para obedecer e para ser livre. Viva hoje. O amanhã a Deus pertence. Que Deus possa aplicar a sua palavra em seu coração e que você possa viver essa jornada conosco, aprendendo como lidar com a ansiedade. Deus te abençoe.